Olá! Neste vídeo nós vamos ver 10 curiosidades sobre a língua portuguesa que talvez você não saiba. Bem, com tanta riqueza, obviamente, muitas coisinhas passam despercebidas no nosso dia a dia. Então, para você que é um amante da língua portuguesa, assim como eu, agora nós vamos ver 10 curiosidades que temos no nosso idioma. Vamos começar pela primeira. Curiosidade número 1. A origem da língua portuguesa. Você sabe de onde se originou? Bem, todos nós nascemos e aprendemos a falar a língua com os nossos pais, as pessoas que estão à nossa volta. Passamos anos e anos estudando na escola as regras gramaticais, né, o uso da língua, e nos preocupamos tanto em falar o português bem falado que às vezes não nos importamos com a sua história. Mas como esse conteúdo aqui ele não tem um caráter acadêmico, mas sim informativo, vou dar uma resumida aqui na história da nossa língua. A língua portuguesa é uma língua neolatina, ou seja, com a sua origem no latim, melhor dizendo, no latim vulgar, né, e também com influência do árabe. Ela teve grandes influências no português, né? E essa influência, em grande parte, ela vem da língua galega. Mas como tudo isso aconteceu? Bem, há mais de 2000 anos, na Europa Ocidental, onde temos ali Portugal, temos Espanha, o Império Romano ali conquistou diversos territórios e acabou dominando os povos que estavam ali. E dessa forma, eles acabaram por impor os seus costumes. E dentre eles estava o latim. Mas não era aquele latim pomposo, né, que os poetas usavam. Era o latim do povão, por assim dizer. Era o latim que as pessoas comuns, pessoas do dia a dia, usavam. E assim tiveram contato as línguas com o latim, e desse modo foi se criando novos idiomas, novos dialetos, né? Então, esses primeiros, eles eram chamados de romanços. Só que, com a queda do Império Romano, o dialeto, ele formou-se de uma forma, foi se difundindo, né, pelo território europeu, e no caso da costa oeste da Península Ibérica, surgiu o catalão, o castelhano, o galego-português, e este último, o galego-português, é que deu a origem ao nosso idioma, a língua portuguesa. Curiosidade número 2. A primeira gramática portuguesa. E já que estamos falando do nascimento da nossa língua, vamos falar daquilo que também originou, que rege, né, o seu uso, que é a gramática. A primeira gramática portuguesa, ela foi escrita em 1536 por Fernão de Oliveira, com o objetivo primordial de perpetuar a língua. Ela foi escrita em um momento em que Portugal buscava afirmar a sua autonomia nacional. Então, nada mais coerente do que estudar um sistema linguístico próprio do país, mostrando então o quão Portugal ela estava desenvolvendo, né, e também empoderando, né, por assim dizer, né, como uma nação. Curiosidade número 3. Quantos e quais países falam português? Além do Brasil e Portugal, você sabe que outros países também falam português? No caso, tem o português como língua oficial. Bom, ao total são 9 países. Temos o Brasil, temos Angola, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e também Timor-Leste. Então, estima-se que em a cada 5 falantes de português, 4 sejam brasileiros. Curiosidade número 4. Plural no meio da palavra. A indicação padrão de plural
em quase 99% das palavras, né, normalmente é no final da palavra, não é verdade? Mas você sabia que tem uma palavra no plural que essa sinalização acontece no meio e não no final? O- E a palavra que estamos falando é qualquer. O plural de qualquer é quaisquer. Aposto que você não sabia dessa. Curiosidade número 5. Influência árabe. No primeiro tópico, né, no ponto 1, falei sobre a influência do árabe na língua portuguesa. E se você achou estranho e até agora está tentando encontrar alguma palavra em árabe, né, em português, vou te dizer algumas. Então, almofada, café, tambor, alambique, damasco, limão, berinjela, só para citar algumas. Curiosidade número 6. Qual a maior palavra da língua portuguesa? Eu poderia falar que é arroz, porque ela vai de A a Z. Mas, brincadeiras à parte, até porque do A ao Z são apenas 26 letras. E a maior palavra do português tem exatamente 46 letras. A maior palavra do português, vou deixar passando aqui para vocês. E boa sorte aí, ver se você consegue ler de primeira. Então, essa palavrinha em português, ela refere-se a uma doença. E essa doença, ataca o pulmão e ela é causada por inalação, né, de cinzas vulcânicas, ou seja, cinzas de vulcão. Curiosidade número 7. É biscoito ou é bolacha? Bom, longe de mim querer tomar partida de qualquer um dos lados, essa é uma disputa em nível nacional. Aqui, uns falam biscoito, em outro lugar, outros podem falar bolacha, mas linguisticamente falando, as duas palavras estão corretas e existem na língua portuguesa. Porém, se a gente quer eleger um vencedor, biscoito talvez tenha vantagem, porque foi a primeira palavra, né, que foi ingressado no dicionário em língua portuguesa. Ou seja, ela entrou no dicionário primeiro do que bolacha. 8. Acabar em pizza. Mais uma curiosidade linguística gastronômica. No contexto político, todo mundo sabe o que a expressão terminar ou acabar em pizza significa. Mas muitos acreditam que a origem ela tenha sido na política. Mas apesar do significado ser o mesmo desde sua criação, a expressão ela teve sua origem no mundo do futebol. Por quê? Em 1960, alguns dirigentes ali do futebol se reuniam para resolver algumas pendências. Alguns contam que foram mais de 14 horas de reunião, quando os cartolas decidiram, né, ir a uma pizzaria e de lá irem para casa. Dizem que depois disso, os problemas acabaram. Será? Curiosidade 9. Maçaneta. Você sabe o que é uma maçaneta? Acredito que sim, óbvio. Mas você sabia que o significado, né, real da palavra é o diminutivo da palavra maçã? Isso mesmo, maçaneta é uma maçã pequena. E essa coisinha aí na sua porta tem esse nome porque antigamente as maçanetas eram semelhantes a essa fruta. Curiosidade 10. Você sabe, aliás, você gosta da fruta da paixão? Em inglês, passion fruit, em francês, fruit de la passion. Essa fruta tão amorosa e romântica, em português, ela é traduzida como maracujá. Gostou das curiosidades apresentadas? Você sabe algumas delas? Conhece outras? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, que muitos outros conteúdos virão também, tá bom? Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e boas semanas a todos. Até a próxima. Tchau!